E depois de algum tempo, temos o lançamento da versão 14 do Next, e com elas muitas novidades, além de otimizações técnicas, performance. Nós temos finalmente a Server Actions de forma estável. Então, bora para a documentação para dar uma olhada melhor. Aqui já no blog do Next, nós temos aqui o post da versão 14. Como sempre, nós temos uma NextConf já programada para entrar mais em detalhes do que a gente tem nessa nova versão. Para quem nunca participou, é bem legal. É uma dinâmica e muita qualidade na produção da conferência, onde eles vão explicando cada ponto da melhoria. O primeiro aqui é do Turbo Pack, onde teve uma melhoria na parte de performance, tanto na parte local, quanto do Fast Refresh, que é a parte de quando a gente salva um arquivo, ele renderizar logo em tela essa alteração. Então a parte do compilador em si do Turbo Pack, que é utilizado no Next e muito mais, teve melhoria. Isso é sempre bom, melhoria de performance, melhoria técnica. Aqui acredito que seja o principal, é que agora nós temos de forma estável as Server Actions, desculpa. Então, é uma forma de se trabalhar melhor com formulários, toda essa parte de mutações que a gente faz na nossa interface trabalhando com o servidor. E tem toda essa parte de integração também com caching e revalidação. E a gente simplesmente chama como se fosse uma função padrão e funciona de forma nativa, né? A gente acaba levando cada vez mais coisas para o servidor para ter essa separação mais escancarada em si, né, com o Next. Aqui tem mais algumas coisas de Partial Rendering, que é um preview ainda, né? E o Next Learning eles estão passando de forma, atualizando, né? Que é o curso grátis que eles têm agora utilizando o App Router, autenticação, banco de dados e muito mais. Aqui se a gente quiser criar um novo projeto, aqui o compilador, né? Das melhorias que eu comentei do Turbo Pack. Aqui tem mais alguma descrição dos pontos de melhoria e tudo mais, os testes de integração que foram feitos para testar. Aqui alguns testes que eles fizeram e o tanto de melhoria que eles tiveram, né? Então aqui a gente consegue utilizar mais padrão, né? E tem alguns links a mais, vale checar a documentação. E aqui já falando da parte de formulários e mutações, desde a versão 9 do Next, eles comentam que eles introduziram as API Routes para a gente trabalhar então com a API dentro do Next mesmo, que fica no diretório de API /, onde a gente pode criar as nossas funções. Aí, como a gente trabalhava da forma mais comum com Server-Side Rendering, a gente vinha no nosso cliente, criava um formulário, pegava os dados do formulário, fazia um fetch, pegava toda a resposta e assim por diante, isso do lado do cliente, né? Agora, na versão 14 do Next, eles querem simplificar essa parte de mutação. Então, para melhorar essa experiência do usuário, para conexões ruins, slow connections, né, conexões lentas, e também para devices fracos, para celulares mais simples e tal, que vem a Server Actions de forma estável. Por enquanto, as Server Actions estão de forma Canary, que é a forma mais inicial e tudo mais, dentro do React, e quando eles estão de forma Canary, quer dizer que ele fica estável para os frameworks já utilizarem, que eles estão especificando aqui, né? Quem não viu, também tem um post aqui no site do React falando sobre. E agora na versão 14 a gente tem de forma estável, para quem não testou nas versões 13, ponto alguma coisa, a gente trabalha de uma forma mais simples, a gente cria o nosso formulário e a gente passa, como a gente passava antigamente, para o formulário a action, que a gente quer utilizar com a flag aqui dentro da função com o use server. Então a gente sabe que essa função vai ser utilizada no servidor em si. Aqui a gente consegue pegar um form data, então a gente tem os dados do formulário do input aqui com o name. Então ele vem aqui do form data como um form data mesmo tipo, e dentro vai ter o valor do input que a pessoa preencheu, junto com o name do input em si. Se não tiver familiaridade também, vale ler aqui o link do MDN, da especificação do form data, é bem legal de utilizar. Aqui tem algumas coisas a mais citando o TypeScript, que a gente vai ter um type safety end-to-end, então de ponta a ponta do cliente para o servidor. E aqui algumas coisas a mais de informações de como utilizar, né? Para fazer a parte de revalidação de cache, redirecionar para outras rotas, setar e pegar os cookies do lado do servidor, né? Porque aí a gente está trabalhando do lado do servidor. A gente também consegue trabalhar com o Optimistic UI, então o UI otimista de conseguir renderizar antes da action em si ser concluída, da server action. E consegue pegar também o status e o estado do formulário, de como está sendo enviado e tudo mais, se a gente quiser mostrar um loading, pegar erros e assim por diante. Aqui tem mais alguns pontos da parte de renderização parcial que está vindo, que ele está há um tempo aqui comenta que está um tempo em desenvolvimento, junto que vieram o Server-Side Rendering, Static Site Rendering, o Incremental Static Generation, e eles estão trabalhando bem em cima agora desse Partial Rendering,
onde a gente pode utilizar agora de forma de preview, né? Então ele não está estável como as server actions acabaram de ficar. E aqui tem alguns exemplos de como utilizar, utilizando a integração do suspense do próprio React, onde a gente vai renderizando alguns skeletons conforme a gente for tendo as respostas da interface. Então, uma coisa bem bacana aí. E como que fica a renderização final do HTML, né? Aqui também tem alguns exemplos a mais de como utilizar, pegar cookies. E ele está em desenvolvimento e deve vir novos updates em minor releases, então versões minors que não sejam majors como as 14. Tiveram algumas melhorias do metadatas, viewport, Corel Schema, toda a parte que a gente utiliza em alguns pontos de SEO e tal, metadata. Aqui o Next Learning é um curso gratuito que eles têm, onde você pode seguir aqui e vai aprendendo em si como utilizar o Next. Então é bem legal, isso aqui sempre existiu, agora eles atualizaram para utilizar a parte da pasta app e todas as novas coisas que existem no Next desde a versão que eles adotaram o Server Components e tudo mais. Então fica a dica também. E agora algumas outras melhorias que eles sempre deixam aqui no final, de atualizar a versão do Node, mínima, algumas coisas internas de bibliotecas, algumas coisas que são breaking change, então vale dar uma olhada na hora de atualizar. As depreciações, algumas features e as contribuições de todo mundo que subiu algum PR, alguma coisa e ajudou a chegar nessa versão. Aqui eu deixei aberto mais alguns pontos e para quem quiser seguir, né? Como trabalhar com as server actions, então de forms e mutations. Então aqui já tem todo um ponto, um passo a passo de como criar de parte inicial, como fazer revalidação por rota, por tag que a gente pode criar, redirecionamento, validação de formulários, aqui no exemplo utilizando até o Zod, mostrar o estado e o status do formulário, então a gente consegue pegar se ele está pending, e o estado também, o outro hook aqui. A parte de error handling, então a gente pode pegar num try-catch aqui, por exemplo, da server action, e a gente consegue pegar os status, o estado também aqui, eu comentei, use form state, passando a action em si, a server action, e com isso a gente tem acesso aos dados, né? Passando para o formulário também ação, etc. E aqui, para quem quer uma parte mais complexa, para realmente uma interface bonita e dinâmica, é utilizar esse hook, use optimistic UI. O hook, na verdade, é use optimistic. Então a gente trabalha com o UI otimista utilizando ele. E aqui tem todo o passo a passo de como utilizar, uma parte mais complexa, mas para quem for utilizar é bem legal. Principalmente quando trabalha com uma parte mais, talvez lenta e tudo mais, ou queira realmente fazer um trabalho em cima bonito. Como, por exemplo, você comenta num post do Facebook, a UI te mostra lá que foi comentado já, e fica meio que não carregando, né, um preview, e quando ele é postado ele aparece mais bonitinho, quer dizer, que ele limpou o seu input, colocou lá na interface otimista, e depois de processar no servidor, ele realmente é comentado e aparece lá de forma completa. E aqui tem algumas partes de cookies de como pegar, porque a gente está trabalhando no servidor, então tem um exemplo. Aqui também a parte de API, tem essa outra parte das server actions, mas é isso. Agora, para a gente não parar simplesmente na teoria, lendo o blog e tudo mais, eu vou mostrar um exemplo que eu criei aqui, bem simples, utilizando as server actions. Então, bora aqui direto para o código, dar uma olhada. Eu criei um arquivo JSON aqui para ser o meu database, então meu banco de dados, para utilizar com o JSON Server. Então, ele está aqui rodando, aqui na minha page, que seria a página realmente criada pelo Next. A página inicial mesmo, eu coloquei alguns componentes como input para criar essa nova tarefa, um novo to-do, e o botão de deletar. Então, com os nossos componentes aqui, simplesmente um input e um botão para criar a nossa tarefa, o nosso to-do, e um mapeamento. Como isso aqui já é um server component, simplesmente passei um async, peguei aqui, confete os to-dos ali do localhost 3000, da onde está rodando meu JSON Server. Eu pego aqui com response.json, para quem não utilizou ainda essa versão, a gente pode criar então um server components. E eu pego direto aqui com o fetch os to-dos. Se eu vier aqui no inspecionar, na parte de rede, a gente vai ver que ele não carrega nada de HTTP batendo no meu servidor do JSON Server, nem nada, porque a gente está utilizando tudo na parte do servidor. E como que a gente utiliza o Server Actions em si? Primeiro eu criei um formulário, passei minha Server Action, minha função, então, o formulário na Action. Aqui o meu input precisa ter um nome para eu conseguir pegar ali o valor dele no servidor. Um botão com o tipo submit, que vai ser o que vai chamar essa action. E aqui eu simplesmente trabalho em cima do meu form data. Para trabalhar com form data de forma simples, eu posso utilizar do próprio JavaScript.
um object.fromEntrance, e com isso eu pego direto aqui o valor do nome do meu formulário, do meu input, então to-do. Então ele vai vir aqui como to-do e o valor sendo o nome dele em si, que é, na verdade, ali tá com o name to-do, e pegando aqui na variável na desestruturação, eu tenho direto o valor dele. Então, o que eu digitar ali. Aqui de resto eu só faço um fetch dando um post para minha API e dou um stringify no body, porque quando eu utilizo o fetch eu preciso transformar em uma string, né? E coloco o content aqui no header. A gente pode acompanhar aqui então meu DB. Eu vou digitar então aqui nova tarefa. Quando eu vou deixar aberto também a rede para a gente acompanhar. Então a gente está trabalhando com server actions, então é na parte do servidor, quando eu der criar, eu criei uma nova tarefa. Aqui, se eu for olhar, não teve nenhuma chamada para criar em si a tarefa, né? Aqui só tem um post com a action e tudo mais, que foi a server action, então ele está batendo no servidor do meu próprio Next, com o payload da action e tudo mais. O aqui é um input, mas aí não importa tanto, uma coisa mais de metadados que a server action utiliza. E a tarefa é criada no servidor. Eu tinha colocado uma margem top aqui, faltou colocar aqui também. Fiz uma interface bem simples, mas eu vou colocar só para não ficar colado ali. Então, bem simples, né? Para fazer a parte do fetch novamente, eu dou um revalidate path, ou poderia utilizar o revalidate tag, mas nesse caso eu não estou utilizando a tag na minha chamada. Então, como eu estou na home, eu dei o revalidate path na home mesmo. Bom, e além disso eu tenho um componente, que é um componente do useClient. Então ele está rodando na parte do servidor, que é o to-do, porque eu quero ter uma ação que vai ser feita no lado do client, mas eu posso chamar uma server action mesmo sendo uma ação no client. Nesse caso, a ação do client é um on-click, então eu não poderia passar o botão direto aqui no meu componente do servidor, no meu server component, porque é uma interação com o usuário, então para eu chamar um on-click, eu tenho que criar um componente que roda do lado do servidor. Então aqui, só a parte de renderização, eu poderia ter criado somente o botão. Eu estava fazendo alguns testes, acabei criando tudo inteiro, né? O resto aqui poderia rodar também no servidor e eu jogar esse botão aqui para receber esse onRemove no client. Porque eu preciso chamar o onClick, que é um event handler do client. Mas, mesmo sendo um componente do client, eu consigo passar uma server action. Eu especifico aqui, que é uma server action, use server na função. Faço simplesmente o fetch com um ID específico aqui, com o método delete. E depois eu também faço uma revalidação, mesma coisa de antes, para eu conseguir revalidar essa chamada aqui do fetch. Então aqui não tem segredo, novamente, a gente pode ficar acompanhando aqui nos dois lados. Vou chamar então deletar. Ele roda batendo na própria API aqui do Next, então 3000. Então eu não estou batendo lá no meu servidor do JSON Server, porque ela está rodando na 3001. Então ele bate só o valor da action, com uns payloads aqui de metadados e tal que o Next utiliza. E no servidor ele faz a chamada do fetch chamando o método de deletar. Então nisso a gente não tem nada de trabalho do client, tirando a renderização que eu criei aqui do to-do, mas poderia ser muito bem somente o botão sendo no client. Então toda a lógica em si, hoje, do Next, está focada bastante no servidor. Cada vez mais a gente vai levando as coisas para o servidor e somente alguns componentes a gente renderiza no client. É uma nova forma de se trabalhar com o React em si, com o Next. A gente já utilizava o server-side rendering, mas era de uma forma diferente, ele tinha a hidratação do client, assim por diante. E um ponto que eu acho bem interessante é que a Server Actions é uma coisa que o Next já utilizava bastante. Ele tinha implementação própria. O Next utiliza a Server Action que está sendo criada junto com o time do React em si. E há muito tempo antes, o Remix já tinha criado a Server Actions com a Action aqui, fazendo todo o processo parecido com o Request, pegando Form Data. Pegando Form Data, a gente conseguia fazer a mesma coisa. Isso aqui tudo rodava no servidor. Ele tem a parte do Loader também, que é simplesmente a gente faria o fetch dentro desse loader. Então o Remix no final é um framework que eu pessoalmente gosto bastante. Eu acho que o Next ele é muito mais robusto, tem a Vercel por trás, já há muito tempo de trabalho, mas para diversos casos eu utilizaria tranquilamente o Remix em algum projeto, principalmente para começar a aprender, para realmente colocar em prática, mas não tem porquê também não utilizar em um projeto grande o Remix. Mas aí é só um ponto aí que eu gostaria de trazer. O Remix é realmente um framework que eu gosto bastante. Bom, no geral é isso. Eu acho que a gente conseguiu passar legal pela parte mais teórica do post do blog em si, do Next 14. Várias melhorias. Eu acho que o principal foco foi o que eu consegui mostrar da parte prática.
são as Server Actions. E eu, pessoalmente, gosto bastante de não ter que ficar trabalhando com o estado e tudo mais. Eu sei que é uma coisa que a gente aprende desde o começo lá, trabalhando com o React. Mas cada vez mais a gente consegue abstrair e trabalhar de forma mais limpa, né? A gente deixa o projeto mais simples e também para diversos projetos jogando tudo para o servidor, né? Eu acho que no geral é isso. Agora eu tô trazendo esses vídeos de forma semanal, então se inscreve aí. Até uma próxima.